Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. Os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui na Bíblia de Jerusalém, o título é O Plano da Salvação. Mas nós pegando aqui a sequência da carta aos Romanos, porque aqui a gente tem os subtítulos, que eu acabei de falar, mas na sequência, São Paulo vem falando da vida do Espírito, da força do Espírito Santo que renova todas as coisas, da graça de Deus, de sermos conduzidos, de sermos filhos e conduzidos pelo Espírito, tratamos Deus como um pai, porque Ele nos trata como filhos. E somos capazes de suportar os sofrimentos porque eles não têm comparação com o que vem depois, com a glória que vem depois. E ele fala da força do Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis. E aí, essa sequência, ele diz que em tudo Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Então, Deus está cooperando para o bem de quem o ama. E claro, Deus também coopera pelo bem daquele que ele ama. Tem diferença? Tem. Porque senão a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. E pode ficar confuso, né? Deus ama todo mundo. Ama a todos. Ama o justo e ama o pecador. Deus ama o justo e ama o pecador. Se Deus não amasse o pecador, Jesus não viria ao mundo para dar a vida por nós. Ponto. Isso tem que ficar claro para nós, né? Porque a palavra de Deus, sobretudo o Novo Testamento, repete isso muitas vezes. Paulo fala isso muitas vezes. Quando ainda éramos inimigos de Deus, quando estávamos mortos pelo pecado, quando vivíamos nas trevas, Deus veio em nosso socorro. A primeira carta de São João diz isso também, que Deus nos amou primeiro. E é justamente porque nós estávamos no pecado que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Então não há dúvida de que Deus ama todo mundo, o pecador e o justo. Quem é o justo? É aquele que nunca pecou? Não. O justo é aquele que vive na presença de Deus, é aquele que ama a Deus. Aquele que já ama, mas ele não é perfeito. Eu posso dizer, eu amo a Deus, mas eu não sou perfeito. Eu preciso me confessar muitas vezes. Por quê? Porque eu ainda não consegui me libertar de todos os pecados. Ainda não consegui ser livre. E essa liberdade com relação ao pecado, ela vai crescendo conforme eu vou amando e me deixando amar por Deus mais intensamente. Aí vamos ver agora o que a palavra está dizendo. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles
que o amam. A ação de Deus, ela funciona de uma maneira muito mais concreta com quem ama a Deus. Ou seja, não que a ação de Deus seja impedida de funcionar com quem não ama, né? Funciona. Mas em tudo não. Infelizmente. Por quê? Porque você pode dizer não para Deus. Você pode negar a ação de Deus na sua vida. Você pode impedir, inclusive, a ação de Deus na sua vida. Jesus veio e teve a maior de todas as ações para a nossa salvação, que foi derramar o seu Filho na cruz em sacrifício. Ele morreu para nos salvar. E é o sangue de Jesus que está dizendo aqui que justificou a mim e você. E o sangue de Cristo que nos justifica, o seu sacrifício, fomos chamados e justificados por Ele. Então isso aconteceu para todo mundo, mas só vai ter efeito em quem aceita, em quem crê. E essa ação vai chegar à plenitude, ou seja, vai atingir toda a vida, vai cooperar em tudo com quem? Com quem ama a Deus, porque segue os mandamentos, vive a vontade de Deus. Então o que Deus orienta, a pessoa faz. O que Deus direciona, aquilo é realizado. Por quê? Porque a pessoa ama a Deus. Então, em tudo Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Porque ele está falando dessa sequência de gente que ama a Deus, que é filho de Deus, que vive, não está mais no mundo. Não está mais no pecado, está numa vida nova. Se você ainda não entendeu, leia de novo no início lá do capítulo 8. Versículo 1. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, uma coisa que é impossível para a lei, Deus enviou seu próprio Filho em carne semelhante ao do pecado, em vista do pecado, condenou o pecado na carne, para que, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que vivemos segundo a carne, mas que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai falando do quê? De uma vida nova, de alguém que não vive mais para esse mundo, mas vive para Deus. E que busca a Deus. Esse é o que ama a Deus. Esse é o que se concretiza como filho de Deus, porque age conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É esse quem suporta os sofrimentos por Deus. Esse que ama a Deus é na vida desse homem, desta mulher, em que tudo Deus coopera. Deus quer cooperar assim na vida de todo mundo, até dos pecadores, mas eles precisam amá-lo. A vida precisa mudar para as coisas funcionarem assim. Aqui em casa a gente vive uma experiência muito bonita da providência. Né? Nós somos simples, né? Deus tem nos dado tudo, não tem nos faltado nada, através da providência que age na Canção Nova como um todo, né? Para as famílias. Então a Canção Nova construiu uma casa para nós. Não só para nós, né? É para quem for missionário que vier morar aqui. Quando eu for remarejado, vai ser outro lugar. Né? Construiu uma. Então eu moro nessa casa, que é da Canção Nova, mas que é a providência para mim. Deus nos dá um sustento, uma côngrua que nos sustenta no mês. E é a conta. Claro, com toda a sabedoria, economizando, como muitos de vocês fazem, mas não dá para fazer extravagância. Não dá. Se eu quiser viajar para visitar minha família, a família da minha esposa que mora lá no Nordeste, são anos economizando. E buscando estratégia para dar um jeito de conseguir ir visitar. Da última vez, nós ficamos praticamente 9 anos sem ir visitar a família da minha esposa que mora no Nordeste. Com isso eu não estou aqui para chorar não, diante de vocês não. Estou dizendo aqui, para você entender que a nossa vida não é muito diferente da sua, de simplicidade. Né? Tem os gastos, a gente tem um carrinho, graças a Deus precisa dele para se locomover, até porque
aqui em Cachoeira Paulista não tem ônibus circular. E a gente mora longe da chácara de Santa Cruz, onde a gente tá a missão da Canção Nova, o trabalho missionário. Enfim, precisamos para levar um médico, para levar a escola. Então, só para resumir, não tem sobra para você. Poxa, agora eu preciso comprar uma roupa. Eu tenho que calcular muito bem para comprar uma calça. Mas a providência bate na nossa porta. E quando a gente em casa muitas vezes está conversando sobre algo que está faltando, passam-se alguns dias, às vezes nem um dia. E alguém bate na nossa porta e fala: olha, eu trouxe essa roupa aqui para você. Algum irmão da comunidade que recebeu uma doação de alguém, que viu de alguém, eu pensei em vocês. E, gente, era o que a gente estava precisando. Então, eu quero dizer isso para fazer uma pequena ilustração de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque nisso tudo eu poderia me desesperar e começar a reclamar da Canção Nova e começar a reclamar que não dá, que tá difícil, que não tem as coisas. Meu filho tá sem chinelo de dedo, eu tô sem calça jeans para ir trabalhar, minhas calças estão todas velhas. Eu já pintei calça, já pintou calça jeans? Eu já. Pra durar mais tempo, porque ficou tão feio, porque tá ridículo isso aqui, não dá pra andar com isso aqui. Eu falei, mas eu não consigo comprar uma nova. Ah, mas eu consigo pintar. A gente pinta. Tinge, põe uma panelona lá, ó, esquenta a água com a tinta lá. Nunca fez? Pois é. Mas enfim, isso pra dizer, em todas as áreas da nossa vida, gente, tudo concorre para o bem. Deus coopera. Deus faz. Eu não falei para ninguém, eu tô precisando de calça. Não coloquei em grupo de WhatsApp, nada. Mas a calça chegou na minha casa. As roupas de frio chegaram. Tênis chegou para os meus filhos. E vão crescendo, né? Criança, assim, um mês está calçando uma coisa, no mês seguinte já não calça mais, já não veste mais. As calças ficam curtas. Vão crescendo, e você não dá conta de trocar a roupa, de comprar uma nova. Deus manda. São coisas que, se a gente não estiver atento que é a mão de Deus, a gente atribui a coincidência. Não, não é coincidência. Então talvez muitas realidades na sua vida você possa enxergar, caramba, isso aqui é Deus que está fazendo. E talvez se você não estiver experimentando isso, volta para o seu coração e a sua confiança para Ele, que você vai experimentar. Vão ter situações em que você vai ter que se esforçar muito, vai ter que fazer sacrifício, vai ter que economizar, vai ter que fazer um monte de coisas para Deus te dar. Porque nisso tem uma pedagogia do esforço, do empenho, de vencer a si mesmo, de não ficar só, cruzar os braços, né? Não, tem que trabalhar, vai continuar se empenhando. É aquilo, buscar primeiro o reino de Deus e o resto vai ser dado em acréscimo. Mas viver isso é uma dinâmica, não é matemática. Eu já sei fazer 2 mais 2 é igual a 4. Não. Você sabe que é assim, mas toda hora você precisa fazer essa continha na sua vida, nas suas intenções, no que você está buscando e na sua dependência de Deus. Porque como filhos, dependemos dele. Mas não é só no material, como eu dei o exemplo. Em tudo é o que Paulo está dizendo. E quem está dizendo tem propriedade para dizer. E é o que a gente vai ver no posterior, né? Ele vai dizer na tribulação, na angústia, na perseguição, nos perigos, na nudez. Em tudo Deus coopera. Por quê? Porque o amor dele nos envolve. Nada não vai nos pode separar do amor de Cristo. Então, lendo de novo, a gente entende melhor que por que isso muitas vezes acontece na vida de quem está mais próximo de Deus do justo? Porque o justo se faz cuidar por Deus. E ele sabe que em tudo Deus coopera, mesmo na tribulação, na angústia, na perseguição. Como o diácono Nelson fala, a paz inquieta do Senhor. Você está em paz porque sabe que Deus está cuidando. Mas
É uma paz inquieta porque você está no meio de uma tribulação. O barco está sendo atingido pelas ondas. Mas você não perdeu a fé, porque você sabe em quem colocou a sua confiança. A dinâmica é: Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. E se em tudo Deus ainda não está cooperando para o seu bem, é porque ainda precisamos avançar no amor em direção a Deus e entender que Ele em tudo está. Não é só uma aceitação. Agora eu entendi, mas eu entendo e me abandono nas mãos de Deus. Que a segunda parte é a mais difícil. Entender até que não é tão difícil. É Deus. A gente entende, poxa, é Deus. E tenha fé, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, né? É assim que Salete canta? É verdade. Mas, e para experimentar? Para experimentar, eu tenho que me abandonar nesse cuidado de Deus, sem deixar de fazer a minha parte, mas sabendo que tudo depende da graça dele para o bem da minha vida. E mesmo se eu estiver numa situação difícil, de tribulação, ele está comigo e permanece comigo porque ele me ama. Versículo 29 diz assim: porque os que de antemão ele conheceu, ou seja, Deus nos fez, ele nos conheceu, ele nos quis, a esses também predestinou a serem conformes. Olha só, a imagem do seu filho. É a meta de Jesus, é a meta de Deus. O que é estar conforme à imagem do filho? Como é que se conforma? É ter a mesma forma, o mesmo jeito, a mesma cara, o mesmo rosto, ser como Jesus é. Imitar a Cristo. Nós que somos filhos, que amamos a Deus, somos predestinados a isso. Para quê? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esses predestinados a serem filhos foram chamados a seguir. Os que chamou ele justificou, os que justificou também glorificou. Nós teremos, como Paulo já disse aqui, a mesma herança de Cristo, para sermos como ele. É só a gente olhar a vida dos santos. Cada um, de algum modo, se configurou a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também. Nós precisamos também. Por quê? Porque é a nossa vocação. Deus coopera em tudo para aqueles que o amam. Então, vamos parar de atribuir ao acaso as coisas que nos acontecem. E se somos de Deus, nós devemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor está em tudo. Eu não entendo. Eu estou sem entender. Não estou compreendendo por que essas coisas estão acontecendo, mas sei que em tudo o Senhor coopera para o meu bem. Você vai experimentar como isso muda. Muda tudo na nossa vida. Vamos anotar no nosso diário princípios eternos. Está tudo aqui, ó. Todos esses versículos, 28 a 30, princípios eternos para você anotar. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Anota no seu diário, em Luta para Viver. Você é novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazermos a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição deste vídeo você encontra tudo o que você precisa, todas as informações para fazer conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.